Fala galera, estamos aí para poder falar um pouquinho do amor de Deus, porque eu sempre digo nos meus vídeos: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E é uma maneira que eu achei também para poder falar um pouquinho do Evangelho, pregar a palavra de Deus para tantas pessoas a qual eu não consigo alcançar. E através de vídeo, pelas redes sociais, eu creio que a minha palavra tem chegado a várias e várias pessoas. E isso me empolga bastante, porque eu sei que a palavra de Deus está sendo anunciada. Eu sei que existem milhares e milhares de vídeos aí rolando pela internet, muito melhor do que os meus vídeos, mas eu creio que na simplicidade Deus também utiliza. Faço isso porque gosto, tá bom? Não para ganhar curtidas. Mas a palavra de Deus que eu gostaria de dizer para vocês nesse dia é Gênesis capítulo 37, que vem falando um pouquinho sobre a história de José. Vem falando assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Meus amados, a gente vê um pouquinho para trás na palavra de Deus que Deus ele deu sonhos para José, tá? E a gente vai reparar aí que na época quando Deus deu sonhos para José, José ele tinha apenas 17 anos de idade. E Jacó ele amava mais a José, porque Jacó ele tinha um carinho especial por Raquel, a qual ele trabalhou por 14 anos para conquistar essa mulher. Olha só, para poder casar com essa mulher. Quem trabalharia tanto tempo hoje para poder casar com uma mulher, na verdade? Olha só o que vem dizendo a palavra. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, para vocês verem, acontece isso no seio familiar. Uma mãe que gosta mais do outro filho, isso acontece. Tem mãe que tem mais carinho por um filho do que pelo outro. Tem pai que tem mais carinho por um filho do que pelo outro. Mas pelo fato aqui, pessoal, começou a haver contenda, começou a haver divisão nesse seio familiar, tá? É uma coisa, vamos se colocar, natural nos dias de hoje. Praticamente, a gente vê irmão que não conversa com o irmão, a gente vê irmão brigando com o irmão batendo em irmão, o irmão matando o irmão. E nos dias de hoje acontece muito disso, o irmão sentindo inveja de irmão. Somente porque o pai amava mais a um do que os outros. Não que o pai não amava a todos, mas o pai ele amava muito mais a José, porque nasceu da sua velhice. Então ele tinha aquele carinho, aquele cuidado especial. Novamente, depois de tanto tempo, voltou a ser pai novamente. Aquele cuidado, aquela promessa que Deus fez ali, que Deus ia dar a Jacó um filho com Raquel, porque Raquel era estéril. Isso daí, então, meus amados, pesa muito, tá? Na decisão do pai de amar mais o seu filho, ter o seu cuidado, o seu carinho. Então, assim, e os seus irmãos sentiram inveja dele somente porque o pai fez uma túnica colorida, uma túnica e entregou para os seus filhos, para José, né? Na verdade. E olha só. E uma certa vez, o que aconteceu? Jacó pediu para José levar comida para os seus irmãos no deserto, porque ele estava arrebanhando ali próximo de Siquém, né? Ele estava cuidando das ovelhas ali próximo de Siquém. E quando José chegou lá próximo deles, no versículo 23 do Gênesis capítulo 37, vem dizendo assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, a túnica que o seu pai lhe deu, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Então o que eles planejavam? Eles planejavam o quê? Matar a José, somente porque sentiam inveja de José, porque o seu pai amava mais a José e porque Deus deu sonhos a José. E o que eu mais fico indignado em relação a essa história, pessoal, é o seguinte, que está em Gênesis 37, 25, que vem falando assim: ao se assentarem para comer,
Olha só, depois que eles pegaram José, rasgaram suas túnicas, jogaram ele no poço, que estava vazio e sem água, jogaram praticamente para morrer, não era uma brincadeirinha não. Assentaram-se para comer como se nada tivesse acontecido. E isso às vezes acontece com a nossa vida também. Isso daí não acontece somente nos seios familiares, mas também dentro de um povo, dentro da igreja, fora da igreja. Então assim, as pessoas acusam você sem causa, sentem inveja de você, caluniam você e depois se assentam à mesa como se nada tivesse acontecido, dormem como se nada tivesse acontecido. E olha só o que vem dizendo: viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então quer dizer, eu não vou matar ele não, mas vamos vender ele. Deus, apesar de as dificuldades que tem, das coisas que vêm neste mundo, das calúnias, dos erros, das invejas, Deus ele sempre guarda aqueles a qual ele tem a sua promessa, a qual ele ungiu, a qual ele escolheu para seguir adiante. Deus ele não deixou que os seus irmãos o matassem, pois essa era a intenção deles, matar José. Tá? Então por isso Deus o guardou, livrou José de todo o mal. Apesar de seus irmãos nada se importar com José, Deus guardou José de todo o mal. E olha só o que vem dizendo as escrituras sagradas, pessoal. Versículo 31. Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja-se se é a túnica de seu filho. Olha só, pessoal, o que eles vêm falando. Mataram, venderam seu irmão, sabendo da verdade, mataram um bode, colocaram a sua túnica, mandaram para Israel, mandaram para Jacó, Israel, chegaram lá, veja se não é a túnica do seu filho. Eles nem tiveram aquele sentimento, pô, vê se não é a túnica do nosso irmão, sabe? Nem a consideração disso eles tiveram. E então, Jacó reconheceu, né? Ele o conheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes. Olha só, pessoal, pessoas que nem têm o sentimento, sabe? Pessoas que não teve o sentimento com o seu próprio irmão, mentiu para o seu pai. Ele não maltratou somente José, eles maltrataram também Jacó. Por quê? Porque a dor da perda de um pai para o seu filho, ele ficou praticamente arrasado. Não porque ele gostava, eu creio que Jacó, ele ia sentir essa dor por todos os filhos que ele perdesse, pelos seus 12 filhos que ele perdesse. Mas assim, a frieza que os seus irmãos tiveram. E eu digo para vocês, pessoal, existem pessoas que são frias mesmo, sabe? Falam mal, caluniam, sabe? Desprezam, mas essas pessoas, elas são frias mesmo, tipo, finge que nada aconteceu, que nada houve, que, sabe? E age como se tivesse tudo acontecido naturalmente, na maior cara de pau, não vendo a dor da outra pessoa, não vendo a angústia da outra pessoa, sabe? Então, assim, é um texto muito forte aqui, é um problema familiar muito forte que está contido nesse texto aqui de Gênesis capítulo 37, pessoal, que praticamente uma briga entre irmãos, um negócio que, assim, como podemos falar, a inveja de irmãos, tá? Aí as pessoas vêm falar assim: não, mas era um projeto de Deus, mas eram propósitos de Deus. Pessoal, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. A inveja, sabe,
essa calúnia, essas coisas assim, às vezes não é propósito de Deus, é do próprio ser humano, é do próprio caráter mesmo da pessoa, tá? E o caráter deles foram muito frio, porque eles não mentiram não somente para José, não venderam somente José, mas mentiram também para Jacó, o seu pai. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Então quer dizer, eles viam Jacó chorando, eles sabiam da verdade e mesmo assim deixaram como se nada tivesse acontecido, viveram como se nada tivesse acontecido, andaram como se nada tivesse acontecido, vendo seu pai chorando. Eles não tiveram amor nem pelo seu pai. Vamos se colocar assim. Por quê? Porque se tivesse um amor pelo seu pai, um sentimento pelo seu pai, eles iam falar: o nosso pai está sofrendo, vamos contar a verdade, pelo menos por amor ao nosso pai. Sabe? Vamos chegar no nosso pai: olha, nós vendemos, vamos ser castigados, nós vendemos, vamos correr atrás para poder trazer José de volta, vamos comprar José de volta. Mas o sentimento deles, pessoal, não tiveram nem com o seu pai, vendo seu pai sofrendo, vendo seu pai chorando, vendo seu pai angustiado. Eles não tiveram a coragem de falar a verdade para o seu pai. Chorando desceram à sepultura para junto de meu filho. Então olha só, recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura. Então quer dizer, a angústia dele praticamente estava o quê? Jacó, ele falou assim: olha, estou morrendo junto com José, e José vivo, e seus irmãos sabendo, estou morrendo junto com José, sabe? Meu coração está despedaçado, meu coração está partido, estou de luto por causa do meu filho. E ele sabendo a verdade. Pessoal, eu vou dar continuação nesse vídeo, tá bom? Mais pra frente, mas é um conflito familiar muito grave. E dizer pra vocês que isso não acontece nos dias de hoje, acontece sim, tá? Acontece nos dias de hoje. E eu sempre digo que estamos nos últimos dias. E a Bíblia, palavra de Deus, ela é a verdade. Todo mundo acha que isso daqui é uma poesia, mas a gente encontra conflitos familiares, a gente encontra pessoas que adulteraram, a gente encontra pessoas que mataram, pessoas que roubaram, pessoas que tentaram maldizer um povo que era escolhido por Deus. Mas assim, a Bíblia, se a gente for colocar, ela é cheia de conflitos para a nossa vida cotidiana. E a nossa vida cotidiana não é diferente dos que está nas Escrituras Sagradas, tá bom? Que Deus possa abençoar o dia de vocês. Amanhã eu continuo esse vídeo aqui falando desse conflito familiar. E também, se possível, eu vou falar da grande vitória a qual Deus deu a este homem que foi traído, caluniado, tá bom? E ao seu pai, que também teve... Depois que ficou sabendo que Só contando um resumo, né, na verdade. Ficou sabendo aí que o seu filho estava vivo, a alegria voltou para casa, tá bom? Que Deus possa abençoar o dia de vocês. Fiquem com Deus. Até mais.